Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Žižek. Conexão 5.1. O real confrontando a coisa. A expressão japonesa bakushan significa, abre aspas, uma garota que parece bonita se vista por trás, mas que não se revela assim pela frente. Fecha aspas. Uma das lições da história, e ainda mais da experiência atual, da religião, é que o mesmo vale para o próprio Deus. Ele pode parecer grande quando visto por trás e a uma distância adequada. Mas, quando chegamos bem perto e somos obrigados a confrontá-lo face a face, o êxtase espiritual se transforma em horror. Esse aspecto destrutivo do divino, a brutal explosão de ódio misturado com euforia estática, é o que Lacan está mirando quando afirma que os deuses pertencem ao real. Esse encontro traumático com uma coisa divina é o acontecimento como real. O problema do judaísmo é precisamente este. Como podemos manter essa dimensão da loucura divina, dos deuses como reais à distância? O Deus judaico é também o Deus da loucura brutal. O que muda é a postura dos crentes em relação a essa dimensão do divino. Se nos aproximamos demais dela, então, abre aspas, a glória do Senhor é como um fogo consumidor, fecha aspas. Êxodo, capítulo 24, versículo 27. É por isso que o povo judeu diz a Moisés, abre aspas, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Mas e se, como concluiu Emmanuel Levinas? Nota, Emmanuel Levinas, 1906 a 1995. Foi um filósofo francês e teólogo judeu que se concentrou no tema ético de nossa responsabilidade em relação ao outro. Fim da nota. Mas, e se, como concluiu Emmanuel Levinas, o principal destinatário do mandamento bíblico, abre aspas, não matarás, fecha aspas, for o próprio Deus, Javé, e nós, frágeis humanos, formos os próximos alvos de seu divino ódio? Com que frequência no Velho Testamento encontramos Deus como um tenebroso estranho cuja brutalidade interfere nas vidas humanas e dissemina a destruição? Citação. Ora, aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e desejava matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, cortou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: com efeito, és para mim um esposo sanguinário. O Senhor então o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Fim da citação, Êxodo, capítulo 4, versículo 24 a 26. Com efeito, quando Levinas afirmou que a primeira reação ao vermos um próximo é matá-lo, a implicação não seria que isso se refere fundamentalmente à relação de Deus com os humanos, de modo que o mandamento não matarás é um apelo a Deus para que controle sua fúria? Na medida em que a solução judaica é um Deus morto, que só sobrevive como uma letra morta no livro sagrado, da lei a ser interpretada, o que perece com a morte de Deus é precisamente o Deus do real, da fúria e da vingança destrutivas. O título de um livro muito conhecido sobre o Holocausto, God Died in Auschwitz, Deus morreu em Auschwitz, tem de ser invertido. Deus tornou-se vivo em Auschwitz. É como se em Auschwitz Deus retornasse com catastróficas consequências. O verdadeiro horror não ocorre quando somos abandonados por Deus, mas quando ele se aproxima muito de nós. Um caso literário exemplar de tal encontro com o real divino
é a última peça de Eurípides, As Bacantes, a história de Penteu, o jovem rei tebano que, horrorizado com as obscenas orgias sagradas do deus Baco, proíbe seu povo de cultuá-lo. O furioso Baco leva Penteu a uma montanha sagrada onde Agave, a mãe de Penteu, e as mulheres de Tebas o reduzem a pedaços num frenesi destrutivo. Recentemente, esse paradoxo foi formulado de modo sucinto por Jürgen Habermas. Abre aspas. Linguagens seculares que apenas eliminam a substância daquilo que um dia foi alegado deixam irritações atrás de si. Quando o pecado se converteu em culpa e as transgressões às ordens divinas se converteu em ofensa às leis humanas, algo se perdeu. Fecha aspas. Nota: Jürgen Habermas, The Future of Human Nature, Cambridge, Polity Press, 2003, página 110. Fim da nota. É por esse motivo que as reações seculares humanistas a fenômenos como o Holocausto ou o Gulag são percebidas como insuficientes. Para estar no nível de tais fenômenos, é necessário algo muito mais forte, algo próximo do antigo tema religioso de uma perversão ou catástrofe cósmica em que o próprio mundo está fora do eixo. Quando nos confrontamos com um fenômeno como o Holocausto, a única reação adequada é perguntar estupefato, abre aspas, por que os céus não escureceram? Fecha aspas. Título do famoso livro de Arno Meyer sobre o tema. Reside aí o paradoxo da relevância teológica do Holocausto. Embora seja usualmente concebido como o principal desafio à teologia, se existe Deus e se Ele é bom, como poderia permitir que algo tão horroroso acontecesse? É, ao mesmo tempo, unicamente a teologia que pode fornecer o arcabouço que nos possibilita abordar de alguma forma o escopo dessa catástrofe. O fiasco de Deus ainda é o fiasco de Deus. O judaísmo fornece uma solução singular para essa ameaça da proximidade excessiva do divino. Enquanto nas religiões pagãs os deuses estavam vivos, os crentes judeus já levavam em conta a morte de Deus, e indicações dessa percepção são abundantes nos textos sagrados judaicos. Relembremos a história contada no Talmude, sobre os dois rabinos que basicamente dizem a Deus que se cale. Eles brigam a respeito de uma questão teológica até que, incapazes de resolvê-la, um deles propõe, abre aspas, deixe o próprio céu testemunhar que a lei está de acordo com a minha compreensão. Fecha aspas. Uma voz do céu concorda com o rabino que pediu ajuda primeiro, mas o outro, então, se levanta e afirma que mesmo uma voz do céu não pode ser considerada, abre aspas, porque vós, ó Deus, escrevestes muito tempo atrás na lei que nos destes no Sinai. Deveis seguir a multidão. Fecha aspas. O próprio Deus é obrigado a concordar, depois de dizer, abre aspas, meus filhos me venceram, meus filhos me venceram, fecha aspas. Ele se afasta rapidamente. Há uma história semelhante no Talmude babilônico, Baba Metzia, 59b. Mas aqui uma maravilhosa guinada nietzschiana. Deus aceita sua derrota com uma alegre risada. O rabino Natan encontra o profeta Elias e lhe pergunta, abre aspas, o que fez o divino naquele momento? Fecha aspas. Elias responde, abre aspas, ele riu com alegria dizendo, meus filhos me venceram, meus filhos me venceram. Fecha aspas. O aspecto extraordinário dessa história não é somente a divina risada que substitui o lamento doloroso,
mas a maneira como os sábios, que evidentemente representam o grande outro, a ordem simbólica, vencem a discussão com um Deus, o próprio Deus. O sujeito absoluto é deslocado de sua posição em relação ao grande outro, de modo que, uma vez tendo sido escritas suas regras, ele não pode mais modificá-las. Podemos assim imaginar por que Deus reage a essa derrota com uma alegre risada. Os sábios aprenderam sua lição, que Deus está morto, e que a verdade reside na letra morta da lei que está além de seu controle. Em suma, após realizado o ato da criação, Deus perde até mesmo o direito de intervir sobre o modo como as pessoas interpretam sua lei. Entretanto, o Deus vivo continua sua vida subterrânea e retorna erraticamente em múltiplas formas, todas elas disfarces da monstruosa coisa, até a cultura popular de hoje. O filme de Nima Nourizadeh, Projeto X, de 2012, narra o nascimento de uma lenda urbana. Thomas está fazendo 17 anos e seus amigos Costa e JB planejam promover uma enorme festa de aniversário na casa dele, a fim de aumentar sua popularidade entre os colegas de escola. Como os pais de Thomas vão viajar no fim de semana, o pai estabelece as regras, no máximo 5 pessoas na casa, não dirigir o luxuoso Mercedes e ninguém entrar em seu escritório. Thomas teme que ninguém vá comparecer até que, subitamente, carros começam a estacionar na vizinhança e a festa se torna um sucesso instantâneo. Gradualmente, as coisas vão saindo de controle. O barulho e o tamanho da festa atraem a cobertura dos noticiários de TV. Helicópteros da mídia sobrevoam a casa. A polícia chega com uma equipe da SWAT, que decide deixar a festa se esgotar antes de entrar na residência. Mas então, um intruso com um lança-chamas queima árvores pela vizinhança e também carros estacionados na rua, e a área fica em chamas até que os helicópteros do Corpo de Bombeiros venham apagar o fogo. Quando na manhã seguinte os pais chegam à casa, o pai de Thomas o castiga usando os fundos destinados a custear seus estudos universitários para pagar o prejuízo. Mas, apesar disso, cumprimenta Thomas pela festa. Ele mostrou que tinha coragem, enquanto o pai pensava que fosse frouxo e covarde. O reconhecimento do pai demonstra como funciona a proibição paterna. Citação: de fato, a imagem do pai ideal é uma fantasia de neuróticos. Para além da mãe, perfila-se a imagem de um pai que fecharia os olhos aos desejos. Mediante o que fica ainda mais acentuado do que revelada a verdadeira função do pai, que é, essencialmente, e não opor um desejo à lei. Nota: Jacques Lacan, écrit. Nova York, Norton, 2007. Página 824. Edição brasileira, Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998. Fim da nota. Enquanto proíbe as escapadas do filho, o pai não apenas as ignora e tolera discretamente, mas até as estimula. É nesse sentido que o pai, como agente da proibição-lei, sustenta desejos prazeres. Não existe acesso direto ao desfrute, de vez que seu espaço é aberto pelas lacunas do olhar controlador do pai. E será que exatamente o mesmo não vale para o próprio Deus, nosso Pai Supremo? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. A que se refere esse ambíguo diante de mim? A maioria dos tradutores concorda que isso significa diante do meu rosto, à minha frente, quando eu estiver vendo, o que sutilmente implica que o ciumento Deus irá, não obstante, fechar os olhos àquilo que você fizer secretamente fora das vistas dele. Em suma, Deus é como um marido ciumento que diz à esposa, abre aspas,
Tudo bem, você pode ter outros homens, mas faça isso discretamente de modo que eu, ou o público em geral, não perceba e você não me envergonhe. Fecha aspas. A prova negativa desse papel, constitutivo do pai em garantir espaço para esse desfrute viável, é a condição da permissividade atual, em que o mestre especialista não mais proíbe o prazer, mas desfruta dele. Sexo é saudável, etc., desse modo efetivamente o sabotando. Como, então, a figura do pai se relaciona com a coisa? A autoridade simbólica do pai funciona como a agência que normaliza o encontro da coisa. Em nome da lei que regula a interação social, o pai sinaliza sua tolerância em relação a encontros ocasionais da coisa. Mais relevante, porém, é o caráter quase secreto da festa. Quando ela sai de controle, explode no que não se pode deixar designar como uma experiência coletiva do sagrado, uma experiência daquilo que Georges Bataille chamou de économie générale, dispêndio irrestrito, algo como a dança das bacantes reinventada para os dias de hoje, um momento em que o adolescente mais estúpido participando de uma festa transforma-se no seu oposto, uma nova forma do sagrado. Nota: o escritor e antropólogo francês Georges Bataille, 1897 a 1962, tratou dos temas da sexualidade, da violência e do sacrifício. Fim da nota. E, para evitar um mal-entendido, a questão não é promover uma festa depravada, mas tornar visível a natureza anfíbia do próprio sagrado. O cineasta russo Sergei Eisenstein via a produção do pathos como uma questão estrutural e não apenas de conteúdo. Em A Linha Geral ou O Velho e o Novo, há uma cena famosa que mostra o exitoso teste com a centrífuga desnatadeira numa fazenda coletiva, com os agricultores extasiados ao observar o líquido branco que começa a fluir. A máquina se torna um objeto mágico semelhante a um cálice que intensifica suas emoções. Nota: Sergei Eisenstein, The Milk Separator and the Holy Grail, em Non-Indifferent Nature, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Fim da nota. Não é exatamente o mesmo que ocorre em Projeto X, no qual uma festa adolescente obscena é intensificada, transformando-se numa orgia sagrada? Um exemplo ainda mais extremo desse tipo de intensificação foi o acontecimento de música pop no verão de 2012. Gangnam Style, protagonizado por Psy, um cantor sul-coreano. A música não apenas se tornou extremamente popular, mas também mobilizou pessoas a entrarem num transe coletivo, com dezenas de milhares gritando e executando uma dança que imita um passeio a cavalo, tudo no mesmo ritmo e com uma intensidade que não era vista desde o início dos Beatles, referindo-se a Psy como um novo Messias. A música é uma psicodança, no que esta tem de pior, totalmente árida e mecanicamente simples, quase toda gerada por computador. O nome do cantor é evidentemente uma versão mais curta de Psychotrance. O que a torna interessante é a forma como combina transe coletivo com autoironia. A letra da canção e a montagem do videoclipe obviamente faz graça com a insignificância e a vacuidade do estilo Gangnam, nome inspirado num bairro estiloso de Seul, até de maneira sutilmente subversiva, dizem alguns, mas não obstante entramos em transe capturados pelo estúpido ritmo de marcha, participando dele em pura mímese. Flash mobs pipocaram pelo mundo imitando as cenas do vídeo. Como curiosidade, as visualizações deste superam até mesmo as de Justin Bieber no YouTube,
tornando-o assim o mais visto nesse site de compartilhamento em todos os tempos. Em 21 de dezembro de 2012, alcançou o número mágico de 1 bilhão de visualizações. E, de vez que 21 de dezembro era o dia em que aqueles que levavam a sério o calendário maia esperavam que ocorresse o fim do mundo, pôde-se dizer que os antigos maias estavam certos. O fato é que o vídeo Gangnam Style é efetivamente o símbolo do colapso da civilização. Gangnam Style não é ideologia a despeito do distanciamento irônico, é ideologia por causa dele. A ironia desempenha o mesmo papel que o estilo documentário de Lars von Trier em Ondas do Destino, em que a forma pseudodocumental ascética torna palpável o conteúdo excessivo. De maneira estritamente homóloga, a autoironia de Gangnam Style torna palpável o estúpido desfrute da música rave. Muitos ouvintes acham a canção repulsivamente atraente, ou seja, amam odiá-la, ou melhor, apreciam o próprio fato de acharem-na repulsiva, de modo que a tocam repetidamente para prolongar sua repulsa. Essa rendição estática à jouissance obscena em toda a sua estupidez envolve o projeto no que Lacan, seguindo Freud, chama de impulso. Talvez suas expressões mais paradigmáticas sejam os rituais repulsivos privados, como cheirar o próprio suor, enfiar o dedo no nariz, etc., que trazem grande satisfação sem que tenhamos consciência disso, ou quando temos essa consciência sem sermos capazes de fazer o que quer que seja para evitá-los. Em Os Sapatinhos Vermelhos, conto de fadas de Hans Christian Andersen, uma jovem empobrecida calça um par de sapatos mágicos e quase morre porque seus pés não param de dançar. Ela só é salva quando um carrasco corta seus pés com um machado. Seus pés, ainda calçados, continuam a dançar enquanto ela recebe pés de madeira e encontra paz na religião. Esses sapatos representam o impulso em sua mais pura forma. Um objeto parcial, morto-vivo, que funciona como uma espécie de disposição impessoal. Ele deseja. Ele persiste em seu movimento repetitivo de dança. Ele segue esse curso e exige satisfação a qualquer custo, independentemente do bem-estar do sujeito. Esse impulso é o que está, abre aspas, no sujeito mais que ele próprio, fecha aspas. Embora o sujeito não possa mais subjetivizá-lo, assumi-lo como seu, dizendo «sou eu que quero fazer isso», ele opera, não obstante, em seu próprio núcleo. A tese de Lacan é que é possível sublimar esse perigoso frenesi. É disso que tratam, em última instância, arte e religião. A música transforma-se num signo de amor quando não mais assombra o sujeito como jouissance obscena, compelindo-o a se render cegamente a seu ritmo repulsivo, e o amor transpira por meio de seus sons. O amor como aceitação em sua alteridade radical, um amor que está, como afirma Lacan na sua última página de O Seminário, livro 11, Além da Lei. Mas devemos ser muito precisos aqui. Amor além da lei não significa amor selvagem, fora de todas as coordenadas simbólicas institucionais, como o amor é um pássaro rebelde de Carmen. Significa quase o exato oposto. A característica distintiva desse amor é a indiferença. Não em relação a seu objeto, mas às propriedades positivas do objeto amado. Dizer, abre aspas, eu amo você porque tem um belo nariz, pernas atraentes, etc., fecha aspas, é a priori falso. É o mesmo com o amor e a crença religiosa. Não amo você porque acho atraente suas características positivas. Acho atraente suas características positivas porque amo você e, portanto, observo com um olhar amoroso.
O Prêmio Nobel de Economia de 2012 foi para Alvin Roth e Lloyd Shapley, pela elaboração da teoria das alocações, a escolha econômica em que você não é o único que está escolhendo. Numa entrevista, Roth explicou, abre aspas, quando as pessoas entram nas escolas, quando escolhem suas carreiras, quando se casam, todos esses são mercados de alocação. Você não pode apenas escolher o que deseja, também tem de ser escolhido. A utilidade da alocação é que você está definindo um relacionamento. Fecha aspas. A expressão-chave aqui é definindo um relacionamento. Em questões de amor, a teoria das alocações busca construir um tipo de axioma ou fórmula para uma relação sexual exitosa. Mas será que uma relação amorosa pode ser colocada no mesmo nível de aproximar um paciente com problemas de fígado de um doador ou uma pessoa em busca de emprego de um gerente pronto a contratar? O problema não é de dignidade moral, mas da lógica imanente. Quando você se apaixona, você não apenas sabe do que precisa, o que deseja e procura a pessoa que o tem. O milagre do amor é que você aprende o que precisa somente quando o encontra. Como é que tudo isso se relaciona com o acontecimento da sexualidade? No filme Romance, 1999, da cineasta francesa Catherine Breillat, há uma cena fantasística que dramatiza perfeitamente essa clivagem radical entre amor e sexualidade. A heroína se imagina deitada nua de barriga para baixo, numa mesinha dividida ao meio por uma divisória com um buraco suficientemente grande para conter seu corpo. Com a parte superior do corpo, ela encara um sujeito gentil com o qual troca suaves palavras de amor e beijos, enquanto sua parte inferior é exposta a grandalhões do tipo máquina de fazer sexo que a penetram repetidamente de maneira selvagem. Entretanto, o verdadeiro milagre acontece quando essas duas séries momentaneamente coincidem, quando o sexo é transubstanciado num ato de amor. Há 4 maneiras de rejeitar essa conjunção impossível real de amor e desfrute sexual. 1. A celebração do amor puro assexual, como se o desejo sexual pela pessoa amada demonstrasse a inautenticidade do amor. 2. A afirmação oposta do sexo intenso como a única coisa real, que reduz o amor a um mero engodo imaginário. 3. A divisão desses 2 aspectos, sua alocação a 2 pessoas diferentes. Uma delas ama sua gentil esposa ou a inacessível senhora idealizada, enquanto a outra faz sexo com um amante vulgar. Ou 4. Sua falsa fusão imediata, em que se supõe que o sexo intenso demonstra que a outra pessoa realmente ama o parceiro, como se, para provar que nosso amor é verdadeiro, cada ato sexual tivesse de ser a proverbial foda do século. Todas essas 4 posturas são falsas, uma fuga a assumir a conjunção impossível real de amor e sexo. Um verdadeiro amor é suficiente em si mesmo, torna o sexo irrelevante. Mas, precisamente porque fundamentalmente isso não importa, podemos fruí-lo de maneira plena sem nenhuma pressão de super-eu. E, inesperadamente, isso nos leva a Lenin. Quando, em 1916, a então ex-amante de Lenin, Inessa Arman, escreveu a ele que mesmo uma paixão efêmera era mais poética e mais pura do que beijos sem amor entre marido e mulher. Ele respondeu, citação, beijos sem amor entre cônjuges vulgares são imundos. Concordo. Mas precisam ser contrastados. Com o quê? Parece que beijos com amor. Mas você opõe, abre aspas, uma paixão. Por que não amor? Efêmera? Por que efêmera? Fecha aspas.
o resultado lógico é como se beijos sem amor efêmeros fossem contrastados com beijos conjugais sem amor. Isso é estranho. Nota: citação de Robert Service Lenin, Londres Macmillan, 2000, página 232. Fim da nota. A resposta de Lenin é geralmente descartada como prova de sua constrição sexual pequeno-burguesa, sustentada por uma amarga memória do caso que tiveram no passado. Entretanto, há outros aspectos nisso. A percepção é de que os beijos conjugais sem amor e o caso efêmero extraconjugal são dois lados da mesma moeda. Ambos esquivam-se de combinar o real da ligação apaixonada incondicional com a forma da proclamação simbólica. Lenin está profundamente certo nisso, embora não no sentido pudico de preferir o casamento normal por amor à promiscuidade ilícita. A percepção subjacente é que, contrariando todas as aparências, amor e sexo não são apenas distintos, mas, em última instância, incompatíveis, operando em níveis profundamente diferentes, como ágape e eros. O amor é caridoso, abnegado, envergonhado de si mesmo, enquanto o sexo é intenso, autoconfiante, possessivo, inerentemente violento. Ou o oposto, amor possessivo versus satisfação generosa dos prazeres sexuais. Mas o verdadeiro milagre ocorre quando, excepcionalmente, essas duas séries momentaneamente coincidem. Quando o sexo é transubstanciado num ato de amor, uma conexão que é real e impossível no preciso sentido lacaniano, e, como tal, marcada por uma inerente raridade. Hoje em dia, é como se o nó dos 3 níveis que caracterizavam a sexualidade tradicional, reprodução, prazer sexual, amor, estivesse gradualmente se dissolvendo. A reprodução é deixada para procedimentos biogenéticos que tornam redundante o intercurso sexual. O próprio sexo transforma-se em uma diversão recreativa, enquanto o amor é reduzido ao domínio da realização emocional. Nessa situação, é extremamente precioso ser lembrado desses raros momentos milagrosos em que 2 dessas 3 dimensões ainda podem sobrepor-se, ou seja, em que a jouissance se torna um sinal de amor. É apenas nesses raros momentos que a atividade sexual se torna um autêntico acontecimento.